Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou mago hermetista já há mais de 10 anos e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, hoje a gente vai falar finalmente, finalmente depois de quase um mês, nós vamos falar a respeito do pulo no abismo, do lado negro do mago, daquela hora que o mago precisa saltar em Da'at, a Sefira não Sefira, certo? E para lembrar vocês, como a gente é mais de um mês, a gente está falando de uma série de vídeos que vem falando a respeito da Noite Escura da Alma, como diz o meu amigo Cedric, sacerdote wicano, que é o nome que eu gostei, Noite Escura da Alma. A gente no meio hermetista costumamos chamar esse salto de o salto em Da'at, que é a Sefira não Sefira, certo? Aquele espacinho desocupado no meio da árvore da vida, lá em cima, logo abaixo de Keter, sabe? Tem Keter, Binah e tal, e ali no meio tem um espaço vazio, ali encontra-se Da'at e é onde o mago se joga. E eu já contei pra vocês quase tudo o que pode ser contado a respeito deste salto em particular. Mas hoje vamos dar a visão do mago hermetista a respeito do salto em Da'at. Tudo bem? Então, bora pro tema. Bom, várias coisas já foram faladas a respeito disso, como eu disse na introdução. Já conversamos a respeito das coisas que nós encontramos nesse abismo, Corozon, sagrado anjo guardião, a própria noite escura e tudo isso. Mas o que a gente tem que conversar neste vídeo é que o salto em Da'at, na verdade, não é uma coisa pontual, algo que acontece em um momento particular da sua vida, ou num determinado dia, hora, com mês marcado, sei lá, alguma coisa assim. O salto em Da'at, na verdade, é uma reunião de eventos, é um acontecimento que, para iniciados no caminho da magia, seja lá que caminho for, tem um motivo específico que acontece logo antes da iniciação, tá? Ou durante o período de iniciação, como é o caso da iniciação da Algon. Ao longo do período de iniciação, que demora aí entre 3 meses a 1 ano, nesse meio do caminho, o iniciado é jogado em Da'at e de lá ele precisa sair sozinho para retornar como um mestre, certo? Como eu estou dizendo então, Da'at tem diversas interpretações. A interpretação iniciática já são duas. E tem as interpretações profanas. Eu vou tratar das iniciáticas porque se for para tratar de profano, você procura no Facebook, correto? Então, bora lá. Em primeiro lugar, o salto em Da'at tem o significado pra gente do recomeço do mago. É a revivência. Eu posso falar isso? Revivência? Não, né? É o reviver. É o reviver, né? Obrigado, Daniel, meu corretor ortográfico oral. É o reviver do mago, né? É aquele momento em que você precisa confrontar-se com o seu lado escuro, com o seu chamado Corozon. Uma parábola muito legal que eu gosto de usar, só porque eu gosto da história, é a parábola do Gandalf, o cinzento, né? Do livro do Senhor dos Anéis, da Saga dos Anéis, da Sociedade do Anel, certo? Em determinado momento, quando ele está passando lá pelas minas dos anões, ele vai cruzar um abismo e ele encontra o Balrog. Vocês lembram disso? Nesse momento, o Gandalf fala para todo mundo, vai, segue o caminho de vocês, porque este desafio é meu, eu preciso enfrentar este demônio. E aí ele salta no abismo onde o Balrog está esperando ele. Essa metáfora ela é muito interessante porque ela é visual pra gente. Porque depois desse salto, o Gandalf retorna como Gandalf o Branco. Na parábola do Tolkien, essa história quer dizer que o Mago Cinzento evoluiu. Ele saiu mestre de si mesmo. Ele saiu mais poderoso daquele confronto que ele teve com o Balrog. Pra gente, iniciado em ordens hermetistas, esse confronto quer dizer que você está olhando para o espelho e se degladiando com a figura que ali aparece. E como essa figura, você pode imaginar, ela tem as suas defesas, os seus ataques e as suas formas de enganar a pessoa que está olhando no espelho. Como já dizia Nietzsche, quando você olha para o abismo olha para você. É mais ou menos assim, ó. Quando a gente está olhando no espelho, toda essa alegoria que eu estou usando aqui para vocês, quer dizer que a gente está se confrontando com o nosso eu verdadeiro, tá? Esse é o trabalho do mago, na real. O mago ele está sempre em escalada, sempre em desenvolvimento, e é necessário algumas vezes na vida do mago degladiar-se com si. Entretanto, o que a gente pode falar aqui, que eu falei que existem duas formas do mago ver do iniciado, ver isso,
é exatamente a diferença da profundidade do abismo, vamos assim dizer. A gente passa por abismos menores todos os dias da nossa vida e por abismos maiores quando a gente precisa de atos de iniciação. Cada vez que a gente vai fazer uma iniciação, que para um mago fecha um ciclo e inicia-se outro, esse é o significado de iniciação para um mago, a gente precisa pegar todo esse ciclo que passamos e colocarmos em frente, em perspectiva na nossa frente, para que a gente consiga entender os pormenores de onde a gente errou, para que a gente possa corrigir, se é que a gente quer corrigir. Como eu falei no vídeo do Corozon, que vai estar linkado aqui embaixo também no card, a gente pode sim aceitar os nossos erros. Na verdade, o enfrentamento do Corozon nada mais é do que um abraço que você faz na sua pior parte. Assim como o enfrentamento do SAG é um abraço que você dá na sua melhor parte, na sua melhor versão. Quando a gente pula no abismo, então, a gente dentro de uma iniciação, vamos deixar claro e dividir os períodos. Primeiro eu vou falar da parte da iniciação, que é um pouco mais fácil. Depois eu falo da parte dos pequenos saltos, tá bom? Quando a gente vai fazer então uma iniciação, a gente assume que um ciclo se encerrou, que outro ciclo se iniciará e que esses ciclos são gigantes. Para quem está no Hermética já percebeu esse tipo de dinâmica. Nós temos diversos ciclos que se concatenam, que acontecem ao mesmo tempo e eles tendem a terminar ao mesmo tempo, embora os ciclos tenham periodicidades diferentes. Nós temos o ciclo da nossa semana, do nosso dia, de alguns projetos, de sentimentos, de questionamentos e de diversas coisas que vão acontecendo. Eu não vou entrar aqui em especificidades, se você quiser, entra lá no Hermética para ter a explicação direitinho, ou compra o livro do Hermética, que logo logo está saindo. O Daniel, que está aqui, meu corretor ortográfico ao vivo, está fazendo a revisão do material exatamente para a gente lançar esse livro. Então, aguardem novidades! Mas agora o que eu quero falar para vocês existem ciclos para cada coisa que a gente faz. Na nossa vida, tudo é feito através de ciclos. Existe o ciclo, por exemplo, da relação com os meus pais. Existe o ciclo da relação com o meu pai e um ciclo com relação com a minha mãe. Existe um ciclo com relação com a minha filha. O ciclo da relação deu comigo mesmo. Meu ciclo semanal, diário, horário. Em cada uma dessas questões ou desses ciclos, nós transcrevemos uma árvore da vida cabalística. E todas estas árvores acontecem ao mesmo tempo, tá? Ou seja, eu posso ter um caminho com o meu irmão onde eu estou no primeiro quarto. Mas ao mesmo tempo, eu estou no caminho com a minha mãe no segundo quarto, com a minha filha no terceiro quarto, com o meu pai no quarto quinteto, no quarto quinto, com o meu trabalho, de repente, no 10º de 12 avos, e por aí vai. Os tempos dos ciclos são diferentes entre si, e cada um deles representa a obrigatoriedade de você passar por um abismo. Em algum momento no ciclo, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, com a minha filha, com o meu trabalho, comigo mesmo, eu serei lançado no abismo desta questão em particular. Acontece que para um mago a gente determina um certo ciclo gigante que vai englobar todos esses outros ciclos e que vai se fechar de acordo com todos os outros ciclos, que é exatamente o ciclo dos graus que nós temos em ordem. Por exemplo, na Algon a gente tem 3 graus primários, depois outros filosóficos. Mas esses 3 graus primários não têm tempo fechado de acontecer. Isso quer dizer mais ou menos que eles não são programados para durarem um ano, embora cada um desses graus tenham 12 monografias a serem produzidas, uma por mês pelo menos, né? A gente faz o tempo mínimo de entrega de um mês. Ou seja, a pessoa entregou uma agora, a outra ela só vai conseguir entregar daqui a um mês. Se entregar antes disso, a gente não vê a monografia. Para brecar aquela tal de gula intelectual que eu já falei para vocês aqui diversas vezes. De qualquer forma, cada iniciado tem seu ritmo. Algumas pessoas estão há 3, 4 anos já na ordem e ainda não terminaram o primeiro grau, não subiram para o grau de discípulo. Porque exatamente eles não conseguiram fechar esse grande ciclo. Quando esse grande ciclo se fecha, em cada um dos graus, acontece uma iniciação. E quando a gente fecha o segundo grau, a gente faz a grande iniciação, que é quando a pessoa, o iniciado, sai do círculo como um mestre em determinado elemento. Vocês já me ouviram falar aqui que eu sou o mestre do fogo, o Caco é mestre da água, né? Temos o mestre do ar, o mestre da terra. Quando a gente faz o fechamento desse grande ciclo dentro da ordem, o mago, o iniciado, sai de dentro do abismo, como um mestre de si mesmo, tá?
Esse sair do abismo, ele acontece, obviamente, depois do lançar-se no abismo. E é aqui que está a grande pegada. O iniciado, quando faz isso, ele vai pegar todo esse grande ciclo de vida dele e confrontar com os seus problemas. E é por isso que geralmente a gente fala aqui nos vídeos, em brincadeiras, nas lives da Algon, por exemplo, que essa primeira iniciação, esse pular no abismo, sempre é muito problemático. É muito problemático exatamente porque você vai olhar-se por dentro e começar a confrontar-se com seus problemas. No caso dessa iniciação em particular de um mago, né, de um iniciado, de um estudante de magia, cabe ao mestre jogar toda a carga de negatividade, nesse sentido, né, de coisas a serem consertadas, nas costas do iniciado. A gente faz isso através de manipulações energéticas que acontecem de mestre para iniciado, de mestre para discípulo, e geralmente isso é um caminho muito doloroso, não só para o iniciado, mas também para o mestre, porque o mestre está jogando problemas sem poder ajudar o iniciado, né? Afinal de contas, se você dá a mão, você cria um mestre mimadinho. E não é a ideia fazer um mestre mimadinho. A ideia é fazer uma pessoa autônoma, forte e responsável pelos seus próprios atos, certo? Se fosse para fazer mimadinho, a gente não teria uma ordem, a gente seria, sei lá, uma família moderna. Mas venhamos e convenhamos, né? Pro mago a gente pega esse grande ciclo e joga todo na cabeça dele, tá? Isso vai fazê-lo se confrontar com várias coisas. Isso vem automaticamente. A gente entende a energia do iniciado, por exemplo, a partir dessa percepção e a gente joga toda a exacerbação dessa energia lá. Então, se a pessoa tem problemas com sentimentos, por exemplo, é exatamente uma energia ligada aos sentimentos que a gente vai jogar nas costas dele, para que ele se sobrecarregue disso e isso atrapalhe ele muito em todas as questões da vida dele, para que aí finalmente ele consiga se entender como tal e finalmente sair do abismo. Nesse caso, o Corozon dele vai mordiscar os calcanhares dele, cheio de sentimentos, de sentimentalismo. No meu caso, eu sou o mestre do fogo e eu tive outras questões a serem relacionadas, assim como o mestre da terra tem e o mestre do ar também. Mas de qualquer forma, o lançar-se no abismo tem a ver com trabalhar seus próprios defeitos. E aqui fica um alerta muito interessante para você. Geralmente as pessoas entendem os mestres de alguma coisa, ou as pessoas que se declaram mestres, né? Ou eu mesmo, que me declaro mago de alguma, né? Mago, hermetista e tal, com uma certa negatividade aí, porque a gente está tentando exercer um cargo que mestre tem um peso, não sei o que lá. Mas não é bem por aí. Em primeiro lugar, na maioria das vezes, mestre é só alguém que passou por esse processo dentro de uma determinada situação. Tudo bem? Ou seja, na Algon, mestre é só um cargo, é seu terceiro nível dentro da ordem. E acabou. O fato de eu ser mestre da Algon não quer dizer que eu sou mestre de todo mundo na vida toda. Eu preciso também de mestres para outras situações. Assim como eu acabei de falar, o meu irmão me corrigiu aqui no português. Ele foi meu mestre nesse momento, a gente assume as pessoas que sabem mais do que a gente. Acontece. Mas também, por outro lado, quando a gente se torna mestre, não quer dizer que nós somos perfeitos. Quer dizer só que a gente enfrentou uma série de defeitos e entendemos que esses defeitos existem. Talvez a grande diferença de um mestre para um buscador ou para uma pessoa comum é exatamente a aceitação da sua possibilidade ou capacidade de errar, de fazer coisas erradas, né? A gente erra o tempo todo, eu erro muito. E como eu tenho um trabalho aqui de frente para vocês, eu coloco a minha cara à tapa, trazendo conceitos muitas vezes velados, escondidos ou de alguma forma não permitidos a todos, né? Eu discuto muitas coisas com vocês aqui, eu estou me colocando numa posição de quem pode errar muito. Eu já tenho mais de 600 vídeos no meu canal, há mais de 4 anos eu falo aqui publicamente. É claro que eu posso ter falado muita groselha, principalmente tempos atrás. Minha opinião com certeza mudou de muita coisa de lá para cá, porque afinal de contas é assim que decorre o aprendizado. A gente só aprende quando a gente muda de opinião. Se a gente não muda de opinião, a gente só fortalece e corre o viés da confirmação em vez de ter um aprendizado. Mas de qualquer forma, o mestre é aquele que assume-se errado, assume que erra, entende-se errado, consegue sobreviver de forma íntegra com a sua capacidade de não saber tudo, de saber que pode inclusive estar enganado e principalmente
com a capacidade de fazer escolhas melhores com a visualização dos seus próprios erros. Existe um memezinho da internet muito interessante que eu trago para mim, que é aquela história: como tomar decisões certas? Tomando decisões erradas, né? Você vai aprendendo com os seus erros para que em algum momento você não erre mais. Claro que esse momento de não errar mais nunca vai acontecer. Só que você só vai começar a tomar atitudes melhores a partir do momento que você entende que pode errar. E você só entende que pode errar quando você se lança no abismo. Agora, essa interpretação em particular tem muito a ver com a interpretação 2 que eu ia fazer no vídeo, que é os pequenos abismos que nós nos lançamos todos os dias. Eu me lanço o tempo inteiro. E aqui tem uma terceira coisa que eu queria falar para vocês, que é de fundamental importância para aqueles que estão no caminho do aprendizado mágico ou de alguma forma querem ser pessoas melhores amanhã do que são hoje, que é a produção de diários. Na própria Ordem do Grande Oriente Místico, muita gente acaba deixando isso de lado, achando que é uma tarefa boba, porque aqui no Brasil, por algum motivo, a gente ligou a história da produção de diários com um papel feminino, e como se isso fosse uma coisa ruim, né? Mas na verdade, a gente só consegue se entender de verdade quando a gente começa a compreender-nos de forma real. E a gente só faz isso anotando as nossas percepções. Não adianta você tentar lembrar do que você fez hoje, amanhã, porque a nossa memória ela é corrompida pelos fatos que acontecem, inclusive no momento presente. Como está abordado nesse vídeo aqui, eu nunca sei o lado, mas como está abordado nesse vídeo aqui do efeito Mandela, tá? A nossa memória ela é o tempo inteiro plausível de alterações. Ela sofre alterações, até porque a nossa memória ela macula o mesmo campo do nosso cérebro, que é a imaginação. Então, na maioria das vezes, o que a gente acha que a gente está lembrando, a gente está imaginando. Sem a produção de um diário mágico, que é onde nós escrevemos nossas percepções, isso vai ser o tempo inteiro uma forma de nos enganar. Nós nunca vamos ter uma resposta correta e completa a respeito de quem nós efetivamente somos. Fora que a produção de um diário faz com que você concatene seus pensamentos, você transforme seus pensamentos, que no geral vêm para a nossa cabeça de forma completamente bagunçada, em uma linha de raciocínio completa, começo, meio e fim. Isso faz com que a gente coloque em perspectiva legível, por assim dizer, a gente está escrevendo, então lógico que é legível, mas inteligível, a nossa própria percepção. Fora que, com o tempo, o passar dos anos e a produção de diários mágicos, você vai começar a entender-se no sentido de saber o que importa para você, porque é o que importa que você vai estar escrevendo. Quando eu produzo diários mágicos, por exemplo, eu tenho alguns aqui comigo, um deles é sobre meus atendimentos. Eu faço o meu ritual, primeiro eu faço o meu atendimento e anoto tudo o que eu estou falando com as pessoas no atendimento no meu diário. Depois, quando eu vou fazer o ritual à sexta-feira, eu pego esse diário, leio de novo para ver o que eu achei importante, tento lembrar do meu assistente, porque não faz muito tempo que eu falei com ele, eu falo com eles na quarta, quinta, sexta e faço o ritual na sexta. E também, depois que eu faço o ritual, eu escrevo as coisas mais importantes para produzir um relatório na segunda-feira. Às vezes, essa percepção de produção do relatório faz com que eu faça novos rituais para a mesma pessoa, para confirmar uma situação ou outra que eu tive dúvida e que eu não percebi na hora que eu escrevi o diário, só percebi no dia seguinte. Então, essa produção ela é muito vital para que a gente compreenda os pequenos saltos no abismo que nós damos. E a gente dá esse salto, como eu disse, o tempo inteiro. No final do dia, é muito legal a gente parar um pouquinho antes de dormir e repensar o que a gente fez. Aonde eu errei? Que decisões eu tomei? Essas decisões realmente foram corretas? Como eu melhoro isso? Nesse período de quarentena em particular, eu comecei com uma prática que eu não tinha, que é comprar coisas online. Eu sempre gostei de comprar as coisas vendo, sentindo e trazendo para casa na hora. Mas eu, por algum motivo, precisei fazer compras online. Por algum motivo não, a gente está de quarentena, então eu tive que fazer compras online. E essas compras online me deram uma necessidade de espera, mas também me deram uma facilidade de compra. Ou seja, agora para comprar alguma coisa eu estou a 2 cliques disso. O que é um problemão para quem não consegue economizar. Não é meu caso. Mas eu me peguei em algum momento gastando dinheiro demais com coisas que eu não precisava por causa da facilidade de compra. Os anúncios apareciam, eu clicava e comprava. E eu só percebi isso ao ler o meu diário mágico.
porque eu percebi que estava gastando dinheiro à toa com coisas que eu realmente não preciso. E isso aconteceu depois que eu li um diário de uma compra que eu fiz, que depois eu pensei, cara, por que eu comprei esse negócio? Essa foi uma jogada no abismo que eu tive que fazer. Muitas outras coisas aconteceram. Alguns de vocês estão me acompanhando via Instagram, que eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês também. E estão percebendo que eu voltei a fazer exercícios físicos. Quando eu comecei a fazer exercícios físicos, eu senti dificuldade em fazer uma corrida, um jogging, que a gente chama, né? Uma corrida leve. E faltou fôlego para mim. Então eu falei, nossa, eu tô realmente fumando demais. Não que eu não goste de fumar, eu também não tô pretendendo parar de fumar, mas eu tava fumando muito. Eu fumava 2, 3 cigarros por dia. Hoje, quando eu parei de fumar, eu tava fumando 3 quartos de maço por dia. Ou seja, eu aumentei muito a quantidade de cigarros que eu estava fumando e estava me fazendo mal, claro. Aí o que eu fiz? Vou parar de fumar por um tempo, até eu restabelecer meu fôlego, minha capacidade pulmonar, depois eu vejo se eu volto. Acontece que tem tanta gente falando e me parabenizando pelo ato de parar de fumar, que eu tô realmente pensando em parar de fumar e não voltar mais. Embora eu goste muito do fumo, né? Eu gosto do gosto, eu gosto do hábito, essas coisas todas. Por pressão popular, talvez eu acabe parando. Isso daí eu não decidi ainda. Eu vou ver, porque pra mim, na realidade, não é tão difícil parar de fumar, porque eu não sou viciado em cigarro. Então, mas obrigado por todos pelo apoio, de qualquer jeito. Mas vocês entendem como é importante a produção de um diário mágico? Para você entender-se quanto ser em evolução e entender também que você está se jogando no abismo diversas vezes e muitas dessas vezes você não se percebe. É claro que existe a forma iniciática, que não é uma forma que vocês precisam passar, porque no final das contas, nem todo mundo aqui está disposto a ter uma vida de mago. Uma vida de mago é uma vida difícil, eu já falei isso várias vezes. E esse processo de se jogar no abismo, nesse abismo intenso do mago, acontece diversas vezes ao longo da vida de mago. Na Algon, acontece pelo menos uma vez por ano, que é o que nós chamamos de resenha. A gente, uma vez por ano, pega os principais nomes da Algon, que geralmente é o Grão-Mestre e o Mestre do Oriente, e fazemos uma resenha obrigatória no começo do ano, que é exatamente falar para todos os iniciados da Ordem colocarem os defeitos que eles percebem em você na sua cara, sem nenhum pudor. Ou seja, de alguma forma autoimposta, uma vez por ano o Mestre do Oriente e o Grão-Mestre atual passam por um abismo que os iniciados jogam. A ordem ela funciona de uma forma muito cíclica, porque é uma ordem hermética, então a gente precisa que uma ponta encontre a outra em algum momento para que os paradoxos se reconciliem, certo? Então os mestres, discípulos jogam iniciados no abismo, mestres jogam os discípulos no abismo e iniciados jogam os mestres no abismo. É assim que a Algon funciona. Eu, como sou mestre do Oriente, que é um cargo meritório, então todas as pessoas me jogam no abismo. O grão-mestre, que é elegível a cada tempos na ordem, também é jogado no abismo por todas as pessoas. E assim sucessivamente. Vocês não precisam se preocupar com isso. Mas de qualquer forma, comecem a prestar atenção nos seus círculos, nos seus ciclos. Comecem a ver como vocês progridem. Comecem a ver as árvores da vida e os roteirinhos que ela dá na sua vida para saber aonde está Da'at ali com você. Aonde está a Sefira não Sefira. Para ver em que momento você se lançará no abismo. Porque esses momentos sempre acontecem. Para aqueles que trabalham com, por exemplo, arte, esse momento sempre acontece um pouco anteriormente à aprovação da arte, que é quando você olha para aquele negócio feito e fala, será que eu sou bom o suficiente? Isso é jogar-se no abismo. É o Corozon mordendo o seu pé, colocando os seus defeitos na frente. A psicologia vai chamar isso de o falso herói, ou o herói impostor, que é quando você se pergunta, será que eu sou digno? Ou alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, entrar no abismo, o processo da noite escura da alma, o processo de lançar-se em Da'at, ou da noite saturnina, tem muito a ver com a escuridão do mago tentando sair, porque o mago quer deixar ela sair, exatamente para ele decidir se pode abraçá-la ou não. Lembre-se sempre, o mago sempre é ativo, o mago nunca é reativo. Ele é ativo até na sua reatividade, ele é ativo até na sua passividade. O que quer dizer que esse abraço só acontecerá se o mago quiser. Pelo menos é para isso que a gente treina. Bom, pessoas, era isso que eu tinha para falar para vocês para concluir o assunto Noite Escura da Alma ou o lançar-se do mago no abismo.
Todos os vídeos relacionados a esse assunto estarão listados aqui embaixo e eles pularam nos cards ao longo da história aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido. E principalmente tenham percebido que a vida do mago não é só mil maravilhas como todo mundo costuma dizer. Na verdade, se a pessoa está falando que a vida do mago é mil maravilhas, é o tempo inteiro de bonança, essas coisas todas, é porque ou a pessoa é cega ou a pessoa não é mago e não entendeu o propósito. Se você está o tempo inteiro passando por coisas boas, você não está aprendendo nada. E o mago é um aprendiz por vocação. Então, uma coisa não corresponde à outra. O mago, sim, precisa ter seus momentos de falta de dinheiro, precisa ter seus momentos de falta de amor, precisa ter seu momento de desespero, de falta de saúde, de necessidades. O mago precisa passar fome. O mago precisa tomar um pé na bunda da namorada ou do namorado. Precisa terminar um casamento. O mago precisa dessas coisas, porque é assim que ele aprende a ser um ser humano melhor. Se eu não passo pelos problemas, eu como um mago público, que faz atendimentos, por exemplo, não tenho como falar para você o que você pode absorver daquele momento. É a mesma coisa que um padre dando um conselho sobre casamento. Se o padre não casou, ele não sabe o que é passar por um casamento. Então, dar um conselho, ou um homem falando sobre dor do parto, ou a melhor forma de você passar pela TPM. Não dá para fazer isso, certo? Então, o trabalho do mago é sim sofrer de vez em quando. É sim lançar-se no abismo. É sim abraçar seu corozão e tomar uma porrada do sagrado anjo guardião. De novo, se você não sabe o que é isso, os links estão aqui embaixo. Espero que você tenha uma ótima vida, uma ótima existência. Se você gostou do nosso trabalho, clique em joinha, se inscreve no canal. Se você gostou muito, torne-se membro do nosso canal, torne-se um Demonino Oficial, que você vai ter várias vantagens, incluindo lives exclusivas, mesas de RPG, desconto nos cursos, livros e tudo mais que eu faço, e muito mais. Aliás, grupo do WhatsApp, conversa o tempo inteiro, e é muito legal a família que a gente montou dos #Demônios Oficiais. Se você gostou, então, seja membro, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida e tchau!